santo em termos práticos. E no capítulo 20, eu quero destacar uma outra coisa interessante. Versículo 26: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. O Senhor coloca como forma de motivação: eu sou santo, vós sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Amados, o escritor aqui desse livro, Moisés, ele está deixando esses escritos aqui, e ele está aqui destacando quando Deus disse: eu sou santo, eu sou o Senhor. Quando nós acatamos, amados, o senhorio de Cristo em nossas vidas, nós vamos ter possibilidades de sermos achados santos, de sermos achados semelhantes àquele que é o nosso Senhor. Aqui o Senhor Deus está dizendo para ele: eu separei vocês, eu separei vocês para serem meus. E ele usa um pronome possessivo aqui, para ser meus. Se nós voltarmos para o livro do Êxodo, no capítulo 6, versículo 6 e 7, Deus havia falado, atendendo ali uma reivindicação de Moisés, ele estava dizendo: diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor dos exércitos, e eu vos tiro de debaixo das cargas do Egito, eu vos livro da vossa servidão, eu vos resgatarei com braço estendido. Ele disse: com grande manifestação de julgamento, tomar-vos-ei por meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor, que eu vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Aqui ele disse: eu separei vocês para serem meus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele está aqui chamando a atenção do povo, dos cristãos de Éfeso, e ele está aqui destacando essa posição que eles ocupavam aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Essa palavra fiel aqui, ela pode ser traduzida aos crentes de Éfeso. Não eram fiéis aqui em termos de obediência, porque não estavam em obediência ao Senhor. Mas a palavra fiel aqui, ela está fazendo uma afirmação que eles continuavam sendo crentes, continuavam sendo cristãos. E Paulo, irmãos, ele respeita essa posição, porque ele está aqui dedicando essa carta a eles dentro de uma posição que Deus os via. É dessa forma que Deus estava os vendo santos, porque foram santificados em Cristo, na retidão de Cristo. Essa é a posição primeira que eu e você ocupa quando nós cremos no Senhor Jesus. O Senhor nos resgata
O Senhor nos tira do mundo, da perdição, da escravidão, do pecado, e nos coloca nesta posição de santos. Santos santificados naquele que é santo, naquele que é justo, na retidão do Senhor Jesus. Não por mérito próprio, mas na retidão do Senhor Jesus. É interessante, irmãos, quando nós encontramos aqui o apóstolo Paulo falando aqui dessa posição, e ele está usando as palavras aqui de motivação para os cristãos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo está aqui destacando por vontade de Deus. É uma palavra que aparece no versículo 1, no versículo 5, no versículo 9, no versículo 11, aparece no capítulo 5, versículo 17, e aparece também no capítulo 6, versículos 6 e 7. Interessante, irmãos, que Paulo, ele usa aqui essas palavras, ele usa a palavra de vontade de Deus. A primeira coisa que ele destaca, a vontade de Deus. Segundo, ele destaca aqui a santidade, a fidelidade, graça e paz. São 4 palavras aqui que é mais que uma saudação, é mais que uma introdução. É aquilo que contém o tema desta carta, a santidade em termos de posição, mas também em termos práticos. Tem 3 coisas que Paulo destaca aqui nesse capítulo 1 e que chama a nossa atenção. A primeira coisa está no versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Interessante, irmãos, eu e você pensarmos na sublimidade da escolha de Deus. E eu creio, irmãos, que isso deve sensibilizar a cada um de nós. Eu creio que o apóstolo Paulo estava usando exatamente essas palavras para sensibilizar o coração daqueles cristãos de Éfeso, dizendo: antes de vocês, ou antes do mundo, antes de vocês existir, Deus, numa eternidade passada, Ele havia projetado a salvação de vocês. Numa eternidade passada, Ele havia projetado a sua igreja. Ele havia pensado numa igreja pura, numa igreja fiel, numa igreja imaculada, em cristãos que pudessem fazer a diferença aqui neste mundo. No versículo 7, 6 e 7, ele destaca aqui como isso seria possível. Diz o versículo 6: para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados,
segundo a riqueza da sua graça. Segunda coisa que Paulo destaca aqui é que na eternidade passada Deus projetou essa salvação. No tempo presente, Ele está executando essa salvação. Ele está realizando esse projeto de uma eternidade passada. E esse projeto só foi possível por causa da vinda de Jesus Cristo ao mundo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ele fala de uma graça rica, que foi manifestada em Cristo Jesus, para nos salvar. É uma segunda colocação que Paulo faz aqui, que também deve sensibilizar-nos em saber que eu estava perdido, estava vivendo sobre a escravidão do pecado, estava vivendo sobre um império de trevas, e o Senhor me salvou no sacrifício do seu Filho na cruz. Terceiro ponto que ele destaca aqui no versículo 13: em quem também. Paulo faz aqui como que uma interrogação, embora não exista aqui um ponto de interrogação. Ele diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra